Olá, queridos amigos, como prometido, aqui está o vídeo sobre Pêssar, um pouquinho mais longo, fazendo algumas reflexões sobre a festa, na verdade até saindo um pouquinho. Esse vídeo é exatamente o texto também que eu vou publicar, tá? Então quem preferir, em vez de assistir o vídeo, ler o texto, vai ser basicamente a mesma coisa. Para quem está vendo o vídeo, só vou pedir desculpa que eu vou estar lendo. O ideal seria que eu tivesse um teleprompter, né? Que nem aqueles de jornal, mas como eu não tenho ainda essa tecnologia, então vocês vão ver meu olho lendo na tela. Não vai ser falado de improviso como geralmente eu faço, tá bom? Muito bem. O texto eu chamei o seguinte: Interpretações cabalísticas de Pêssar, pensamentos sobre rituais mitzvot, a mente e a alma. Em todas as festas cabalísticas, temos um momento especial no universo, em que uma janela cósmica se abre para que possamos receber uma luz divina enquanto dura a celebração. Com Pêssar não é diferente. A Haggadah diz que em todas as gerações, as pessoas têm a obrigação de verem a si mesmas como se tivessem saído do Egito. Isso mostra claramente que o êxodo não é apenas um evento em nosso passado, mas um evento que ocorre continuamente com cada um de nós e que, mais do que isso, recebe um influxo maior de energia todos os anos na noite do Seder. O Sefer Yetzirah, que é a obra-prima para quem quer entender a estrutura do universo, afirma que existem 3 domínios gerais: Olam, Shana e Nefesh. Cada um desses domínios se manifesta em algo no nosso mundo físico. Olam, que eu posso traduzir como mundo, se refere à dimensão do espaço e se manifesta nas nossas propriedades de largura, comprimento e altura. Shana, ano, se refere à dimensão do tempo e se manifesta na passagem do tempo, as noções de passado, presente e futuro. E essas duas dimensões juntas são o que hoje nós conhecemos como o contínuo espaço-tempo. No entanto, há esse terceiro elemento que a maioria das pessoas sequer tem ideia de como se conecta e se relaciona com os outros dois. O terceiro elemento se chama Nefesh, alma, e se manifesta em nosso mundo principalmente através do reino da mente e do seu produto, o pensamento. Pergunte a um cientista de onde vêm os pensamentos e ele dirá que eles não vêm de lugar algum. Eles simplesmente surgem, fruto de sinapses neurais. A Kabbalah discorda e diz que o cérebro e suas sinapses são apenas o meio físico que está manifestando os pensamentos. E são os efeitos do pensamento, mas não a sua causa. A causa dos pensamentos é a mente, que, por sua vez, é a manifestação física da alma. O pensamento, ou se preferir então, o poder da mente, é uma dimensão hierarquicamente superior ao Olam e Shana. E é por isso que a mente que governa o contínuo espaço-temporal em que a gente vive. Isso significa que é através do poder da mente humana que nós somos capazes de nos elevarmos e de nos libertarmos da prisão constritiva das nossas formas materiais. É através do poder da mente que nós podemos experimentar o que significa ser uma alma livre. É nos nossos pensamentos que nós conseguimos nos libertar das armadilhas e prisões do mundo físico e dos nossos 5 sentidos sensoriais. Pêssar é justamente a festa dessa liberdade. E os rituais do Seder de Pêssar permitem que a nossa alma seja realmente liberta, experimentando o arrebatamento da liberdade espiritual. No entanto, para que isso ocorra, o Seder deve ser observado ritualisticamente, em todos os seus detalhes. É esse o poder de um ritual, atingir diretamente a alma e a mente de uma pessoa. Mas, mais do que meros atos executados numa certa ordem ou de maneiras específicas, para que um ritual seja efetivo, deve-se ter as kavanot, grosso modo as intenções corretas relacionadas a esse momento especial do calendário. E é esse aspecto mental, e não só o aspecto físico, que permite que o Seder e a Haggadah sejam transformados em uma plataforma de ascensão espiritual e de libertação da mente. Para entendermos melhor, portanto, que intenções são essas que nos levam à liberdade, eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre como funciona a nossa mente e qual é a relação que a mente tem com a alma. A nossa mente tem 2 modos de operação. O primeiro modo faz com que a gente exista e interaja com o nosso mundo externo através dos nossos processos sensoriais cerebrais: visão, audição, tato, paladar.
Esse modo de operação da mente é o que nos faz interagir com os estímulos do mundo externo e que nos explica o que está ocorrendo no mundo que nos rodeia. No entanto, existe um segundo modo, que é totalmente diferente e que se relaciona com um mundo muito maior que o mundo externo. Esse segundo modo de operação da mente se foca no nosso mundo interno. É o aspecto da nossa mente que lida com coisas como consciência, imaginação, ideias e os próprios pensamentos de que a gente falou anteriormente. Este mundo interno, em geral, mal nos é familiar, e nele os nossos 5 sentidos físicos pouco ou nada valem. Um dos jeitos mais comuns de você entrar em contato com esse mundo interno, ativando esse segundo modo de operação da mente, são os sonhos. No entanto, todo mundo já passou por uma sensação de ter tido um sonho incrível, um sonho maravilhoso, né? Um sonho que você sente que é extremamente profundo e tocante, e aí quando você desperta, depois de alguns poucos minutos, você esquece do que você sonhou. Isso acontece porque a realidade externa, a realidade sensorial, é muito mais forte para a maioria dos seres humanos, e ela domina com muito mais facilidade a nossa mente. Tudo que a gente percebe com esse segundo modo de operação da mente, em geral, fica super escondido e enterrado na nossa alma. É aquilo a que os psicólogos, e especialmente da linha freudiana, chamam de repressão primária, e que forma grande parte do nosso inconsciente. Mas não se engane, só porque nossa consciência do mundo interno fica empurrada para os recônditos da nossa alma, ficando nos locais mais profundos da nossa mente, isso não significa que todo esse material mental passa a ser insignificante ou inoperante na nossa vida. Pelo contrário, tudo isso que a gente joga no nosso inconsciente dirige a nossa mente consciente sem que a gente sequer perceba. É mais ou menos como um diretor de teatro que controla todos os detalhes de uma peça, mas que passa totalmente despercebido para os espectadores. Tudo que é processado nesse segundo modo mental se manifesta na forma como interpretamos o mundo sensorial externo, o nosso primeiro modo mental. O inconsciente dita, e repito, sem que a gente perceba, os nossos sentimentos, os nossos humores, as nossas reações, a nossa maneira de ver o mundo. Todas as atividades da vida que não usam nosso módulo mental totalmente analítico e racional são influenciadas por esse segundo modo, o modo inconsciente. Então, cada vez que a gente olha para algo no mundo externo e sensível, a não ser que eu empregue o primeiro modo da mente, né, racional, analítico, eu estou sendo influenciado pelo que eu tenho gravado no meu inconsciente. E nesse sentido, é como se eu olhasse o mundo com um óculos que eu mesmo criei. E esse inconsciente seria, por exemplo, o grau desse óculos, a cor do óculos, a espessura, o material da lente. Todos os nossos pensamentos, mesmo aqueles mais conscientes e mais lúcidos, estão de um modo ou de outro contaminados por algum preconceito, por alguma preferência, por alguma predisposição inconsciente que eu tenho dentro de mim. Fica fácil perceber, então, que a nossa mente não nos permite ver a realidade como ela é, mas sempre através de filtros, que portanto deturpam essa realidade. Na linguagem cabalística, claro, a gente não fala de óculos, mas a gente fala de véus. Tem uma outra palavra que a gente usa para isso, a gente vai ver mais para frente. Esses véus ficam diante dos nossos olhos e cobrem a verdadeira natureza do mundo que nos rodeia. Isso significa que nós nunca estamos vendo um objeto de forma direta e imaculada, pura, mas sempre uma visão pessoal daquele objeto, filtrada pelos véus que a minha própria mente inconsciente impõe para mim mesmo. Os cabalistas desde sempre falaram do problema que é enxergar e perceber o mundo através desses véus. E por isso eles sempre falaram da necessidade de desvelar, né, tirar o véu, ou revelar, remover o véu, dos nossos olhos e da nossa mente. O assunto dos véus foi tão estudado pela Kabbalah e foi considerado algo tão grave dos seres humanos que acabou recebendo, na verdade, um nome especial, está aqui o segundo nome que eu falei, Klipot, que significa literalmente cascas. No domínio mental, as Klipot têm vários domínios, mas vamos focar no mental. No domínio mental, as Klipot são responsáveis, então, por nos dar uma mente defeituosa, uma mente parcial e que não consegue apreender a realidade como ela é. São as Klipot que fazem com que exista uma espécie de segundo eu na percepção do mundo. É um eu que olha e age no mundo de maneira enviesada.
e não corresponde ao meu verdadeiro eu. Os cabalistas ensinam que a nossa mente começou a operar desse modo como resultado do pecado de Adão com a árvore do conhecimento do bem e do mal. De maneira bem resumida, porque o assunto é extremamente complexo, comer do fruto proibido do conhecimento fez com que surgisse um defeito no modo de conhecer o mundo. E isso se estendeu para toda a humanidade, já que todos somos filhos de Adão. Isaac Luria, um dos maiores cabalistas que já existiu, conhecido como Ari, o Arizal, nos ensina que todas as almas que hoje existem estavam originalmente unidas como uma grande super-alma em Adão. Todas as almas individuais que já existiram no mundo, na história do mundo, e que ainda vão existir, eram, nos primórdios do universo, só partes componentes dessa super-alma de Adão. Foi depois da queda que as almas se fragmentaram e passaram a representar então consciências e mentes individuais. No entanto, apesar da queda, Luria afirma que ficou marcada em cada uma dessas almas uma lembrança do momento em que elas eram um todo unificado em Adão. Assim, apesar de hoje estarmos com as nossas mentes separadas e fragmentadas, gravado em nosso âmago, profundamente dentro de nós, nós ainda temos uma lembrança residual do estado original de unidade compartilhada por todas as almas. Nós temos noção consciente de nossa mente individual, mas inconscientemente a gente tem lembrança de uma mente coletiva da humanidade. Isso significa que, de certa forma, no nível mais profundo da psique humana, nós, como raça humana, entre aspas, temos uma mente em comum. Isaac Luria e outros grandes cabalistas dizem que é nossa obrigação pessoal lembrar-se de que parte do corpo celestial de Adão a nossa alma veio. De todo o exposto, fica claro que isso exige que nós nos lembremos e acessemos algo que está então no nosso mais profundo inconsciente. Mas isso é um problema. Como é que eu posso chegar a esse conhecimento de tão difícil acesso? Existem coisas inconscientes muito mais óbvias, né, que não são percebidas por nós com facilidade. Então, que dirá de chegar a algo que é extremamente antigo, que nem sequer sabemos onde está e que algumas pessoas nem sabem que existe, porque, por exemplo, não tem acesso ao tipo de conhecimento que eu estou transmitindo aqui nesse vídeo ou no texto. É praticamente impossível para o ser humano mergulhar nas profundezas da sua mente desconhecida sem uma orientação, sem uma ajuda. Ir buscar essa informação sem ter alguma direção ou sem ter algum guiamento seria uma tarefa inútil, fadada ao fracasso. Ainda quando uma pessoa consegue acesso a uma informação oculta que é extremamente esclarecedora, pode ter certeza, isso só aconteceu porque foi o inconsciente que guiou a pessoa até ali e deu permissão para que aquilo fosse revelado, né? Não é mérito da pessoa. Como uma pessoa pode então aprender a navegar pelo seu mundo interior de uma maneira bem sucedida até chegar a esse nível que falam os cabalistas de conhecer a origem da sua alma? Em outra formulação, como que nós podemos superar a queda, a perda da nossa estatura original para voltar ao estado de mente pura e não adulterada pelas clipotes? Sozinhos, na tentativa e erro, a gente não tem chance alguma. No entanto, felizmente, o Criador do Universo nos deu meios para realizar a retificação desse nosso estado de queda. Mais do que meios, ele deu o roteiro, o guia, o manual de instruções que nos permite fazer isso, a Torá. Nesse sentido, a Torá é um manual de instrução para a gente recuperar o que a gente perdeu. E fica claro que ele se aplica a toda a raça humana de novo, entre aspas. Na verdade, alguns cabalistas chegam a dizer que sem a Torá, a gente sequer pode se considerar parte da raça humana. Segundo esses cabalistas, eu só posso dizer que uma pessoa é humana, Ben Adam, filho de Adão, quando ela começa a estudar e colocar em prática o que a Torá ensina. Antes disso, ela está num nível ainda abaixo do humano. Vamos aprofundar agora um pouco mais a nossa análise sobre a mente que a gente vinha fazendo. Como foi dito, a nossa mente então tem dois modos de operação, né? Um modo é o consciente, lógico, racional, analítico, que eu uso para me guiar no mundo externo, e o outro modo, o inconsciente, que a gente falou. Cada um desses modos tem uma linguagem própria, um jeito especial de funcionar, de se expressar. O modo número 1, racional, externo, ele é verbal. Ele usa as palavras e as regras dos idiomas que a gente aprendeu quando criança. O modo 2, inconsciente, ele não conhece e não reconhece palavras.
ele é não verbal. E algumas pessoas preferem dizer pré-verbal. E ele se expressa por meio de imagens, de intuições ou de sensações. Cuidado para não confundir sensação com sentimento e emoção. São outras duas coisas. Ambos os lados são importantes, e cada um deles tem as suas próprias necessidades e exigências, precisando ser alimentado e nutrido com o que é do seu domínio. A mente racional e consciente se alimenta de estímulos intelectuais, como a gente já falou, do mundo ao nosso redor, de lógica, de razão e de estudos como a ciência e a matemática. A mente intuitiva e inconsciente se alimenta de coisas como sons, imagens e estudos como a arte e a música. Como ambos os lados são parte integral do humano, a gente não se torna mais humano ao eliminar um dos tipos de alimento da nossa vida, ao contrário do que acreditam algumas pessoas. Cabalisticamente falando, a pessoa que não tem apreciação por ou que não vê necessidade em todos os itens que a gente mencionou, está padecendo de um problema cognitivo espiritual. Para Kabbalah, é essência humana buscar pela arte e pela matemática, pela música e pela ciência. Nesse ponto, e à luz de tudo que foi exposto, a gente consegue começar a compreender e apreciar melhor a importância que tem um ritual na vida humana. A execução de atos rituais fala diretamente com a linguagem imagética da mente inconsciente, e, portanto, diretamente com a nossa alma. Assim como a gente tem a necessidade de se comunicar com o nosso mundo físico através da linguagem e dos idiomas, a gente precisa falar com o mundo espiritual, e isso é feito com a linguagem da alma, que é composta basicamente de imagens, de símbolos, de sensações e de rituais. Ao falhar em suprir as necessidades do nosso inconsciente, o que sofre e pode acabar por morrer é a nossa própria alma, mas isso certamente também traz efeitos desastrosos para a nossa mente consciente. Esse é o motivo pelo qual o Criador nos deu rituais específicos para serem executados. São atos que alimentam a nossa mente inconsciente, que falam com a nossa alma e que trazem um conhecimento para nós do tipo que não é racional, não é um conhecimento que é adquirido por meio de livros, mas por meio da vivência, por meio do contato com o mundo interno. Se quisermos ser mais exatos e detalhistas, essa nossa mente inconsciente é dividida em 613 partes, simbolizadas nas 613 mitzvot da Torá. Haim Vital expõe claramente esse ponto no Sharei Kedushá, Portões da Santidade, um livro que foi proibido de ser impresso por muito tempo. Ele diz que assim como existem 613 mitzvot da Torá, existem 613 partes correspondentes da alma, e, portanto, se alguém não cumpre até mesmo apenas uma mitzvah, a sua alma está maculada e incompleta. Ao ter esse lado inconsciente suficientemente alimentado, ele passa a ser mais equilibrado, e passa a promover, portanto, um equilíbrio psicológico interno natural. A gente passa, nesse momento, a ter uma resolução interior muito maior do que a média humana e um conhecimento da verdade e dos valores espirituais. Chegar a esse nível é atingir o que a Kabbalah chama de Chokhmah. E nesse ponto no texto eu coloquei uma nota de rodapé, que eu não vou ler aqui para o vídeo, mas quem quiser interessante pode referir-se a ela lá no texto, onde eu tento explicar um pouquinho mais o que é essa Chokhmah, o que é esse nível. Continuando. Para o homem moderno em geral, que é extremamente racional, né, extremamente secular, falar para ele entregar a mente dele para um domínio nebuloso e espiritual, às vezes é visto como algo ofensivo, obscurantista, retrógrado, primitivo, mas eu posso afirmar que se trata de uma necessidade humana das mais fundamentais e importantes. Aqueles que interpretam o mundo racionalmente e com isso acham que estão satisfazendo a fome do espírito estão cometendo um grande erro, porque o espírito é maior do que o intelecto e abrange a esse último. É em partes para submeter o intelecto ao espírito que Deus colocou mistérios no universo, coisas que nos assombram, coisas que nos espantam, que nos deixam boquiabertos, que nos tiram as palavras típicas do mundo racional externo. Mas além dessas experiências que fogem do nosso controle, Deus também nos deu coisas em nosso controle que nós podemos utilizar para causar essa mesma submissão intelectual e a prevalência da alma. Isso é especialmente óbvio e relevante no Pessach e no seu ritual, o Seder.
Pessach é o dia da independência israelita. Foi nesse dia, anos atrás, que nossos ancestrais foram milagrosamente libertados da nossa escravidão aos egípcios. A maneira miraculosa que trouxe a redenção é bem conhecida. Dá para ler na Torá, tem vários filmes feitos sobre isso. O que poucos conhecem, no entanto, é o efeito anímico da alma que essa redenção teve sobre o coletivo de Israel, nos níveis mais profundos do nosso inconsciente. Os cabalistas revelam que todas as almas de Israel, nascidas ou não naquela época, foram redimidas e deixaram o Egito junto com os nossos ancestrais. Daqui fica claro que existe uma relação única entre as almas nascidas e as não nascidas. Nós não carregamos apenas os genes dos nossos ancestrais, mas também carregamos as suas memórias. É essa fonte de memórias coletivas que cria, por exemplo, a noção de um povo, qualquer povo que seja, e que permite a uma pessoa se identificar a um grupo coeso, independente da passagem do tempo e do espaço, porque estamos falando do domínio da alma, que está acima desses dois. É assim que, por exemplo, hoje um norueguês do século XXI consegue se identificar com o povo viking que viveu na Escandinávia no século X. Ou que um chinês, por exemplo, morando no Brasil, pode continuar se identificando com o povo chinês que há 3.000 anos vivia nas margens do Rio Amarelo. É pelo fato de nossa alma, hoje presente em nós, ter estado no Egito há milhares de anos, que faz sentido pela Kabbalah utilizar a Haggadah e relatar a história do Êxodo. Esse relato permite que nós lembremos, ou relembremos, do que nós carregamos no mais profundo do nosso ser, e que possamos então mais facilmente identificar de onde viemos e, consequentemente, para onde nós vamos. Quando a gente na noite de Pessach come matzah e maror, bebe as 4 taças de vinho e realiza o Seder, a gente está abrindo nosso inconsciente e permitindo que ele se expresse de maneira muito mais fácil e fluida do que habitualmente ocorre. Nós estamos construindo uma ponte que nos leva para o recôndito do nosso ser e que nos revela novas informações sobre nós mesmos. É um exercício de autoconhecimento extremamente condensado e prático. É por isso que, ao participar de eventos ritualísticos, as reações que a gente deve esperar em nós são de cunho emocional, intuitivo, e não nada no sentido intelectual ou racional, embora isso também ocorra, porque ao participar você vai estar aprendendo algo. A pessoa que participa de um ritual místico, tentando entender logicamente o que está sendo feito, é como uma pessoa que se para, por exemplo, diante de uma obra-prima de Van Gogh e começa a se perguntar qual será o nome da cor que ele usou para pintar os girassóis, ou qual será que foi a espessura do pincel que ele usou para desenhar o céu do Noite Estrelada. Cumpre corretamente o Pessach aquele que, através do ritual, alinha o seu inconsciente, acalma os seus tumultos psicológicos internos, restaura a sua saúde mental e sai do evento com a alma mais leve, percebendo que a vida se tornou um pouco melhor em diversos níveis: físico, emocional, intelectual e espiritual. Feliz Pessach, Hag Sameach e até uma próxima.